Boa noite, pessoal. Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá. Nós tivemos um atrasozinho aqui devido a alguns problemas técnicos, né? Quem sabe faz ao vivo! E é desse jeito, gente. Eu estou tentando aqui um contato com o Arley para a gente poder dar início a essa nossa live. E vamos que vamos, gente. Me dá um minutinho só que daqui a pouquinho a gente já vai começar a entrar no assunto. Bacana? Estou tentando aqui. Estou tentando o contato com o Arlen. Só um minutinho, gente, por favor. O Arlen, se você estiver me ouvindo, eu te mandei o convite, mas está me aparecendo aqui que não foi, que está proibido o seu contato. Tenta aí, por favor, através do link da sua esposa, através do Instagram da sua esposa. Aí me manda, por favor, o aceno aqui, para eu poder saber qual é. Fala, bebê! Pessoal, boa noite, um abraço a todos. O dia hoje foi pesado, né? Principalmente para nós, servidores da segurança pública. O dia foi bastante pesado, né? Muito movimentado, mas graças a Deus, entre mortos e feridos, salvaram-se mais ou menos a metade, né? Vamos ver o que dá. Estou aguardando só a entrada do nosso companheiro Arley. Opa, acho que agora deu certo. O Arley, está me ouvindo? O Arley, se você estiver me ouvindo, vira sua câmera, por favor. Bom, gente, vamos lá. Só aguardando aqui, viu? Um abraço, por gentileza. Tenha um pouquinho de paciência que nós já vamos resolver isso aí, gente. A gente está tentando aqui, estamos com um probleminha no Instagram do Arlen, que é o nosso psicólogo, nosso psicanalista. Opa, vamos lá. Agora acho que vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Tomara, Jesus. Abençoa. Põe a mão aí, Senhor. Em nome de Jesus vai dar certo. Opa! Ei! Deu certo. Galera, uma salva de palmas. Deu certo, sucesso total, a gente conseguiu. Coisa boa, coisa boa. Que maravilha. Wally, boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bom, Leonardo? A graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja contigo nessa noite abençoada, meu irmão. Amém, todos nós, né? Eu tô tendo um pouquinho aqui de retorno. Não sei se você está ouvindo. Pessoal que estiver acompanhando a gente, por favor, também, né, nos avise aí, por favor, se está tendo qualidade de sinal, qualidade de som e qualidade de imagem, por favor. Beleza? Bom, vamos lá, né, gente? Vale, boa noite, meu irmão. Tudo em paz? Como é que tá as coisas aí? Boa noite, Leonardo. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz da gente poder estar batendo esse papo aqui, de poder compartilhar um pouco, né, do que a gente sabe, dividir um pouco também das nossas experiências nesse momento de tanta necessidade, né? A gente precisa da solidariedade, a gente precisa poder ser mais humano. E para ser humano, a gente tem que se comunicar, a gente tem que se relacionar, trazer uma energia positiva para esse momento de tanta tensão. E é por isso que nós estamos aqui. Agradeço pelo convite, pelas pessoas que estão participando, né? Muito feliz de estar participando. Na verdade, quem agradecemos somos nós, né? Pela oportunidade de poder debater um tema tão complexo, né? Com um profissional de tão grande envergadura, né? Como você, o seu histórico profissional, ele é fantástico. Daqui a pouco eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho do seu histórico profissional com a gente, tá bom? E agradecer a você por essa disponibilidade. Sei que o seu dia hoje não foi fácil, foi bastante corrido, você teve que adiantar seus atendimentos lá, né? Para poder estar com a gente aqui dentro do horário. Te agradeço. Tivemos um probleminha técnico logo no início aí, mas coisa que Papai do Céu botou a mão e abençoou, né? Sim, no final deu tudo certo, né? Coisa boa, bacana.
Galera, vamos entrar então aqui no assunto dessa nossa sequência de lives, né, que tem a ideia, né, e a gente traz a hashtag disposição para mudar. Por que que é essa proposta? É justamente para a gente poder fazer uma guinada nessa cultura que a gente vem trazendo das nossas vidas, né, principalmente nós, servidores da área do serviço público, em especial da segurança pública. A gente que vem passando por tantas dificuldades, por tantos problemas, né, nos últimos tempos. Não bastasse a pandemia, né, as crises que infelizmente a gente vem vivendo com questões financeiras, né, do nosso estado e também do país, e infelizmente a gente sempre vive a ameaça, né, de ter cortes de benefícios, cortes de salário, de remuneração. Hoje, olha, nós passamos um problema muito sério que foi a questão da PEC 186, né, é a PEC que ela tem como pano de fundo a manutenção, né, do auxílio emergencial, mas por uma manobra, né, e uma manobra bastante maquiavélica do governo, eles aproveitaram e emplacaram logo que uma reforma administrativa, né, entre aspas, e isso trazia um sério prejuízo para os servidores da segurança pública e da saúde que estamos na linha de frente, né, do combate à pandemia. E eu até fiz um comentário muito sério que nós, trabalhadores da segurança pública, né, nós, servidores públicos, nós já saímos de casa todos os dias com 50% de probabilidade de morte. E temos outros 50% que a gente tem que se agarrar para poder voltar com vida, para poder manter a nossa família. Que o mínimo que nós temos condições é de poder botar o sustento dentro de casa. E até isso estavam querendo nos tolir. Então foi um dia muito pesado, mas graças a Deus as coisas caminharam, não da maneira que a gente esperava, mas deu tudo certo. E é justamente sobre esse tema, sobre essa carga, infelizmente, tão difícil que nós vivemos todos os dias, e aí eu trago esse assunto para toda a sociedade, né? Nós estamos vivendo tempos complicados, e um dos grandes males, né, da modernidade é a depressão, é um dos males, né? E eu gostaria aqui, primeiramente, de pedir a você, Wally, que se identificasse, falasse um pouquinho da sua história, falasse das suas origens, né? Você que é um cidadão nevense, né? Que traz do seu DNA, né? Toda aquela cultura amorosa, de conhecer todo mundo, de vizinhança, de boa vizinhança. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente, se apresentasse e contasse um pouquinho do seu histórico profissional. Bom, eu acho que é uma oportunidade, porque na nossa profissão a gente não fala muito da gente. Na verdade, importa, né, a gente entender e ajudar e auxiliar as questões do outro, né? Mas bora lá, é uma oportunidade, né, da gente falar e as pessoas saberem um pouco da nossa história. Como você disse muito bem, né, eu cresci em Neves, né, mudei para Neves com 10 anos de idade, tive lá a oportunidade, através do futebol, né, através da escola, outras atividades que a gente praticava, bicicleta, né, mountain bike, de conhecer muitas pessoas e posteriormente, né, aos 19 anos, entrei para a igreja, né, presbiteriana, então fiz muitos amigos no meio cristão e foi a minha base, né, foi a minha formação moral, foi o momento em que eu fui lapidado, né, eu não me sinto, não sendo parte, né, da população de Neves, eu me sinto uma pessoa, eu acho que é o desafio, a gente buscando um espaço, uma luta após a outra, né? Então, hoje, eu não moro em Neves, mas por uma questão de logística, né? Porque, graças a Deus, fui presenteado com a filhinha, né? Está com 4 meses, a Dulce Maria. Então, coisa mais linda, gente. Quem conhecer fica apaixonado. Coisa mais linda. Sim, eu sou suspeito para falar, mas né, eu optei por estar mais perto do trabalho, né? Estou com um desafio muito bacana junto com o Álvaro Nicolau, que é o meu sócio hoje. A gente está montando um espaço, né, uma clínica de psicologia aqui na região da Pampulha, né, vai ser um espaço multidisciplinar. Nós buscaremos aí uma proposta de poder estar trazendo também, junto das lives, a possibilidade de ofertar esse atendimento também de qualidade e de uma forma acessível para quem realmente se identificar e necessitar, né? Não é o propósito, mas estou contextualizando isso para vocês entenderem. Ótimo. Que hoje eu não moro, não vivo mais em Neves, né? Enfim. Mas tive a oportunidade, né, de conhecer muitos amigos, inclusive, da área de segurança pública, né? Num momento em que ainda você tinha muitas pessoas que trabalhavam por contrato, né?
É Hoje verdade. você tem aí um movimento, né, que tem fortalecido a Polícia Penal no sentido dos concursos, de validar, né, de consolidar aí esses profissionais que precisam ser, né, valorizados, né, pelo nosso Estado. E Uhum. a minha trajetória, ela é muito engraçada. Eu trabalhei quase 10 anos viajando e conheci o Brasil todo, né? Eu estive nos lugares aí mais remotos que você imaginar. E após esse período, eu senti a necessidade de poder trabalhar com pessoas, né? Eu sempre gostei, eu vi isso na igreja, né? Que relacionamento era o que eu gostava de fazer. E eu Que gostava de legal. ouvir, né? E, assim, até uma amiga minha, né, Isabela, né, esposa do Ramon também, que é policial penal, né, dizia que eu tinha uma escuta muito Grande sensível. Ramon, meu parceiro de Dutra Ladeira. Exatamente, Se estiver amigão vendo aí, meu, mandar né? um salve para ele. Exatamente. E assim, a gente vai tendo esse reforço dos colegas, dos amigos. E aí eu ingressei na PUC, né? Comecei a minha trajetória lá, acadêmica, né? Onde fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas. E me formei em 2015, mesmo ano que casei, né? Tenho 6 anos de formado. Trabalhei um período na área securitária, onde também tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, que ampliou muito a minha visão com relação a crescimento pessoal, a poder utilizar as ferramentas né, digitais que Uhum. hoje são muito em alta. Mas a psicologia, desde que eu formei, eu atendia. Comecei atendendo, estava vendo a live aí que eu já tinha vi também a Miranda. Comecei atendendo o Caio, né? Caio com 3 aninhos, comecei atendendo o Caio aos sábados. Fiz isso durante muito tempo, enquanto estava ainda trabalhando aí no mercado securitário, né? Junto com a Soraya Uhum. da Porto Seguro. E nesse período eu fui vendo que o retorno que eu tinha nos atendimentos, em lidar com as pessoas, em conseguir ajudar pessoas que tinham realmente o interesse de ser ajudadas, eu comecei a encontrar uma motivação, né, nesse fazer. E hoje, Uhum. né, eu tomei a decisão em 2018, foi muito legal a minha saída, né, na época, né, da Porto, na verdade, saí no início de 2018, foi 2017, porque saí deixando saudades, isso é sempre muito importante, né, isso fala Sim, da claro. nossa personalidade, do nosso trabalho, conseguindo bons resultados dentro do que eu me propus a fazer. Eu era consultor, trabalhava com formação de corretores, usei as ferramentas da psicologia para me ajudar nesse sentido e Uhum. fiquei feliz porque foi uma transição muito suave, né? Mas, ao mesmo tempo, uma transição muito difícil, porque no início de 2018, eu passei por um processo, como que eu posso dizer? Eu tive um mal súbito. Esse mal súbito tirou parte da minha visão. Que é isso? Ele me levou à falência aguda do rim, fiquei dialisando, tive 7 convulsões sem recobrar consciência, fui parar num Meu CTI, Deus. fiquei 15 dias ali nesse CTI, e assim, eu estou tentando ser breve, tô acelerando, Não, não, mas mas isso é é importante. importante falar dessas coisas. Sim, claro. E assim, tive o apoio, né, dos profissionais, da minha esposa, assim, uma pessoa espetacular, é assistente social, né, a Pamela Lins, uma pessoa que eu amo, admiro, né, não só como esposa, mas como companheira, como profissional. E fiquei ali naquele hospital por mais ou menos 20 dias. E foi aonde eu tive a oportunidade de me perguntar se eu estava fazendo o que eu gostava, se eu estava feliz com o que eu fazia, ou se eu queria mudar essa trajetória, porque eu achei que fosse um momento. Então, infeliz com o trabalho? Talvez não, porque eu trabalhava com pessoas, como eu disse, maravilhosas, pessoas com quem eu aprendi muito. Não por isso, Uhum. mas porque eu me encontrei na psicologia. E Que esse legal. processo de transição me trouxe até aqui, né? De verdade, até aqui onde nós estamos, né? Conversando com você. Hoje já estou trabalhando e vou completar 3 anos, né? Que eu saí da Porto, né? Da SSX mais especificamente, trabalhando com a Soraya. Desses 3 anos, eu já tenho clientes que eu atendo há mais de 3, que são clientes que já me acompanhavam quando eu atendia ainda, né? Com 2 Uhum. atividades. E tenho clientes que eu acompanho há 3, que são clientes que eu tenho desde do meu ingresso, ou seja, da minha transição definitiva para a psicologia clínica, né?
E Que nesse legal. período também foi um período onde eu tive a oportunidade de me qualificar, né? Essa pós-graduação de neurociência e comportamento era uma coisa que eu queria muito desde a faculdade, sempre gostei muito, Uhum. duas paixões, a neurociência e a psicologia do esporte especificamente, né? Mas falando de clínica, né? A psicanálise até por orientação da Lúcia Efigênia, que era a minha orientadora, uma pessoa muito gabaritada, psicanalista, eu Uhum. segui por essa vertente. Então, assim, eu estou tentando fazer um resumo e eu Sim. quero dizer o seguinte, a gente vai falar hoje de saúde mental. A gente vai Uhum. falar hoje sobre um pouco sobre transtornos, um pouco sobre depressão. Então, eu acho interessante contar um pouco dessa minha história, Claro. porque ao falar dessas coisas, eu me sinto parte disso, de um processo. E é exatamente isso que faz com que, de verdade, com que eu valorize tanto o que eu faço. Né? Entender que algumas mudanças são difíceis, mas são possíveis. E que nós Que ótimo. precisamos, muitas vezes a gente precisa entender qual o caminho, a gente precisa É se verdade. conhecer. Né? É Então, vamos verdade. lá, né? Falar um pouco, chega de falar de mim, mas Que eu bom. fico feliz com essa abertura. Não, muito bacana. E essa apresentação, né? E principalmente você falar um pouco da sua história, né? Isso traz uma humanização nas relações, algo que a gente está muito carente hoje em dia, né, Wally? Infelizmente, a gente vive um momento muito frio, muito gelado, em que vidas estão sendo tratadas como estatísticas, né? Como números. E só quem vive um problema, tem um problema de depressão na família, então que está vivendo a depressão, ela sabe o peso que ela carrega sobre si. Né? Lógico, quando a gente fala de doença, de saúde mental, existe uma série de assuntos relacionados, uma série de campos científicos, né, a serem abordados. Quando a gente fala de valorização da vida, é um outro campo também, muito espesso, em que a gente demandaria aqui, né? E com certeza a gente vai voltar a fazer outras lives para a gente poder detalhar esses temas, mas o que nós precisamos hoje é tornar humano as relações. E quando você tem um profissional, e principalmente um profissional do campo da psicologia, em que ele se dispõe a estabelecer um contato, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Bom, Arlen, eu gostaria que antes da gente entrar já no campo, né, das discussões, eu gostaria de apresentar alguns dados aqui, coisa bem breve. Eu fiz uma chamadinha agora à noite para o pessoal poder vir participar da live, e foi até Sim. um negócio meio que impactante, sabe? Eu fiz um videozinho, coisa de 30 segundos, mas eu fiz uma pergunta no vídeo, né, e falei se as pessoas sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa tirava a própria vida. Né? Então, assim, isso é muito sério. Se você pensar no tempo que nós estamos discorrendo sobre essa live, cerca de 60 minutos, inúmeras pessoas vão desistir de caminhar, vão desistir da própria vida, vão abrir mão de tudo. E não somente essas pessoas, mas que inúmeras famílias serão destruídas e que carregarão um peso por resto da vida. Isso é muito trágico, isso é muito forte. Sabe? Então, nós precisamos de debater, nós precisamos de falar, nós precisamos de trazer para a sociedade o debate sobre a depressão, porque na maioria das vezes existe um certo preconceito sobre a pessoa que possui, né, algum transtorno do trato psicológico, mental, né, algum tipo de sofrimento ou patologia do trato mental. E o que nós precisamos é mostrar que isso é uma realidade, que todas as pessoas estão sujeitas. E é tão real que eu vou colocar alguns números aqui. Não se assustem, viu, galera? Mas vamos lá. Atualmente, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Dessas 300 milhões, cerca de 800 mil pessoas por ano chegam no limite e dão cabo da própria vida. Ou seja, é uma população de Uberlândia, mais do que a população de Uberlândia, porque Uberlândia tem em torno de 740 e poucos mil habitantes, salvo engano. Então, você imaginar que todo ano uma população de uma cidade grande, né, como é Uberlândia no Triângulo Mineiro, ela deixa de existir porque desistiu da própria vida, isso é muito pesado. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com depressão, né? Ou seja, 1 em cada 17 habitantes está com algum tipo de transtorno depressivo.
Segundo o Data Census, né, de 1996 até 2017, um período aí de 10 anos, 195.979 pessoas tiraram a própria vida. Uma pessoa, igual eu coloquei, né, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Desse total geral aí, 79% são homens. E aí a gente vai entrar naquela frase de Emílio Durkheim, né? Que ele fala que o suicídio, ele ele não diz o termo absoluto, mas ele fala que em sua grande maioria é o mal do homem, o mal masculino. E, infelizmente, uma dura realidade também, o suicídio já é a terceira maior causa da morte entre jovens, aí considerado a faixa etária de 15 até 30 e 32 anos, 33 anos por aí. E para poder fechar, né, o absurdo desses números, nós tivemos em 2019, um total, né, de 12.595 óbitos decorrentes de suicídio. Em 2019 também, 25 de janeiro de 2019, nós tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Acredito que todo mundo se lembra. E nesse rompimento, que foi uma grande tragédia, uma enorme tragédia, isso vitimou 248 pessoas. Então, se a gente for fazer um comparativo meio que obscuro, é como se tivesse explodido no Brasil em 2019, apenas com óbitos decorrentes de suicídio, 50 barragens de Brumadinho. Então, ou seja, foram 50 barragens que deram cabo de pessoas que, infelizmente, decorrente do ambiente em que vivia, do ambiente profissional ou da situação de vida que ela estava levando, desistiram de caminhar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, Wally. Sim, muito bem. Bom, o que eu gostaria de falar, você levantou essa questão dos números, né, a respeito do suicídio, e você me convidou, né, para a sua live por ser um psicólogo, por falar sobre saúde mental. Então, eu gostaria até de dar mais alguns dados aí para a gente pensar a respeito. Ótimo, né? Ótimo. Por favor. Eu tenho aqui dados da Organização Mundial de Saúde que fala que das tentativas, os transtornos mentais são frequentemente presentes durante o suicídio. Isso de 87% a 98% das pessoas que se suicidam, elas têm algum tipo de transtorno, né? Está passando por algum momento em que a questão psíquica ela acaba sendo relevante. Então, transtornos de humor estão presentes em 30%. Abuso de substâncias, 18%. Esquizofrenia, que é uma psicose, no caso, 14%. Transtornos de personalidade, de 8% a 20% do suicídio. E, dentre as pessoas com esquizofrenia, de 5% a 15% dessas pessoas acabam cometendo suicídio. Com relação à questão de ser uma... Hoje o suicídio, né, e a depressão também, por consequência, acabam sendo hoje um problema de saúde pública. Não nacional, mas mundial. E a gente sabe que, quando a gente olha para os números, a gente percebe que existem muito mais tentativas por parte de mulheres. Muitas mulheres tentam se suicidar, mas os homens conseguem ser bem-sucedidos, embora eles tenham, no índice, aí, eles tenham aí, pelo menos, as mulheres devem tentar, pelo menos, o dobro. Falando aí de números estatísticos. Então, para cada uma mulher, né, ou seja, para cada para cada 3 mulheres, aliás, para cada 3 pessoas, ou seja, quando uma mulher se suicida, 2 homens se suicidam. Então, a gente percebe que é um problema. Esse problema, ele não é só um problema pessoal, ele é um problema, é uma questão de saúde pública, como eu falei. Ele está ligado muito à questão social, porque tudo que quando a gente fala de um problema, né, Emile Durkheim, que é um sociólogo e filósofo, né, ele vai falar sobre o suicídio como um fato social, né? Para vocês terem ideia do que é um fato social, um exemplo clássico por exemplo, se você nascer no Brasil, você vai falar português. Isso é um fato social.
Por quê? Sim. Porque, na verdade, a gente entende que alguns fatores na sociedade eles são maiores do que o indivíduo, né? É o que eles chamam de solidariedade mecânica. E quando a gente fala de suicídio como comportamento, a gente percebe que em momentos como a pandemia que nós estamos vivendo, em momentos como a crise na década de 90, né? Momentos aí como a crise de 2008, né? Quando você teve a bolha imobiliária, nós temos uma taxa de suicídio muito grande nesses países que estão em crise. Então, vamos tentar colocar essas coisas de forma distinta. Uma questão é o suicídio. E ele antes era uma questão muito mais da terceira idade, pessoas com mais de 70 anos. Hoje, você tem, hoje crescente os números aí, aproximadamente 30% das pessoas que cometem suicídio no Brasil estão entre 15 e 28 anos. Isso está acometendo os nossos jovens, os nossos adolescentes. E o que eu penso disso? Eu penso que num país onde nós temos tantas questões sociais, questões políticas, onde nós temos tantas coisas acontecendo de uma forma desordenada talvez diria até catastrófica, né? Infelizmente, por muitos momentos, é muito comum a gente ver esse comportamento em uma determinada categoria. E aí eu vou sair das faixas etárias para falar um pouco, inclusive, das pessoas que estão hoje aí na linha de frente da segurança pública. Sim. Né? Então, eu gostaria de falar de saúde mental, em primeiro lugar, porque é um desafio e é uma missão para mim hoje, a promoção da saúde. Eu não entendo isso apenas como uma forma de eu ganhar o meu pão, embora eu precise, de eu pagar minhas contas, embora isso seja necessário. É importante falar sobre essas coisas. A saúde mental, ela, vamos falar o termo, né? Saúde mental significa alguma forma de equilíbrio. Equilíbrio no tempo, no espaço, né? No lugar onde eu vivo, na sociedade onde eu estou inserido, nas coisas que eu faço e como eu me vejo dentro dessas coisas. É a partir daí que a saúde mental ela começa a ter os seus altos e baixos. Então, se a gente pensar que um país como o nosso, ele tem hoje uma questão que é o suicídio, que são as doenças, os transtornos crescentes, e nós temos aí pouquíssimo investimento para a área da saúde, né? E inclusive alguns investimentos até perigam em ser extintos, né? Como, por exemplo, o CRAS, como o CAPS, né? Hoje a gente sabe que não há internação compulsória. A internação não é compulsória. Então, o Estado ele precisa, de alguma forma, dar um suporte. E plano de saúde é muito caro. Pagar uma terapia para uma pessoa hoje que tem um salário, que tem filhos, que tem toda uma estrutura porque ele precisa dar conta, é uma coisa completamente fora da realidade. Olha, eu gostaria só de fazer um parênteses nessa fala sua, que ela é de suma importância, e eu concordo com você, porque, infelizmente, aí já é questão cultural, né? Nós não temos essa cultura, e aí falando de forma política, de trabalhar políticas públicas de prevenção e de ajuda, né, às pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, né? E principalmente na prevenção do extremo, que é no caso do suicídio. Eu vou usar um exemplo clássico aqui, e a questão de números. Por exemplo, dentro da nossa secretaria, que é a Secretaria de Segurança e Justiça, ela disponibiliza cursos, né? Porque nós não temos uma academia de formação da Polícia Penal. É uma aberração, né? Mas infelizmente não existe, não tem. Existia uma academia, mas ela foi extinta pela atual gestão, né? Mas enfim, aí criou-se uma escola integrada. Dentro dos diversos planos, né, diversas políticas públicas, no sentido de trabalhar a prevenção ao suicídio ou a valorização à vida, ou há uma discrepância tão grande que, igual, por exemplo, eles disponibilizaram uma matriz curricular de cursos que seriam oferecidos no decorrer do ano, só para poder fechar o raciocínio aqui. Sim. E lá havia diversas oportunidades de vagas, cursos, né, à distância, no modelo EAD, né,
e 11 mil vagas para um curso lá de, sei lá, vamos colocar lá, para poder aprender a mexer no sistema operacional né, da Polícia Penal, outras 14 mil vagas para poder saber trabalhar com relações, né, interpessoais e tudo. E pasme, Warley, 250 vagas para prevenção ao suicídio e valorização à vida. No horizonte de 18 mil policiais e mais quase 5 mil servidores técnicos e administrativos. E sem considerar mais, né, quase 4 mil ou 5 mil servidores do socioeducativo. 250 vagas. E aí o resultado que a gente vê isso, infelizmente, todos os meses você recebe notícias, né, de que o servidor ele chegou ao extremo. A PM ela já nem disponibiliza, tanto que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública ele tentou acesso, mas a Polícia Militar ela não divulga esses dados. A Polícia Civil divulga, mas você vê que são dados discrepantes que não batem com a realidade. Então, só para poder endossar essa fala sua, nós não temos uma cultura de traçar políticas públicas de atenção à saúde mental. Sim. Desculpa te interromper, viu, meu irmão? Não interrompeu, não. Muito oportuno, né? Eu só vou aproveitar, enquanto você estava comentando, eu estou lendo aqui alguns comentários, né? Eu acho legal, eu vi aqui ó, que o José Neto, a Elizabeth, né? O Maurinho falaram aí de uma experiência pessoal, né? No caso, o Maurinho falando de pessoas próximas, né? Aliás, o José Neto, o Maurinho falando que sofreu isso no trabalho, a Elizabeth falando que também passou por isso, né? E foi muito difícil, e conseguiu aí, graças a Deus. Então, o que você está falando, ele vem de encontro com a minha fala, porque nós temos a cultura e nós temos a contracultura, né? Então, quando nós temos a contracultura, significa que isso nos estimula a um comportamento que é aprendido. E nós aprendemos que cuidar, né? Que se cuidar não é algo para pessoas normais. Que pessoas normais não precisam de psicólogo, de psiquiatra, de se submeter à medicação, e ao mesmo tempo a gente tem uma contracultura de ir ao médico ou de ir a um profissional quando a gente está com algum problema, mas se automedica. A gente tem a necessidade de falar e acha que falando com um amigo e dizer assim, deixa eu desabafar com você aqui que você vai ser meu psicólogo. A gente acha que é a mesma coisa. Quando, na verdade, a contracultura é exatamente isso. Tira toda a qualificação, ou seja, a gente tem hoje pessoas pensando a sociedade, a gente tem hoje a medicina evoluindo, né? A psicologia está presente em várias áreas. Em várias. No meio empresarial, então, você tem inteligência de marketing, você tem inteligência que identifica o que o cliente vai consumir, o que ele gosta. Você tem isso no esporte, você tem a psicologia, aonde as pessoas têm recursos para investir, que é no meio privado. E o que eu falo da contracultura é exatamente isso. O movimento ele é nosso. Isso começa da gente. É o que a gente está fazendo aqui, viu, Leonardo? É trazer esse assunto, é desnudar, é falar de uma forma que as pessoas compreendam, né? Por que a psicologia ela é importante? Por que a psicologia clínica ela vai ajudar? Às vezes, a medicação, e eu vejo também que existe dois ângulos aí, né? Você tem a questão da indústria farmacológica, né, que produz medicação, e as pessoas têm medo de se medicar e de ficar independentes. E, por outro lado, você vê pessoas se automedicando ou tomando medicação da forma completamente errada. Isso é verdade. Que isso vai eu falo para você porque eu mesmo já presenciei, né, trabalhando dentro de carceragem, às vezes colegas que, no momento de entregar a medicação, você entendeu, e tudo, ele pegava ali o nome do remédio que ele ia entregar para o preso, pegava o nome daquele remédio ali para poder tentar ver se ele conseguia comprar aquele remédio para poder conseguir dormir. Que ele perguntava lá ao enfermeiro, ou então perguntava ao preso, para que é esse remédio aí? Aí o preso falava, não, isso é para poder conseguir dormir. E o cara não conseguia dormir, ele pegava aquele remédio e ia tentar, de alguma forma, poder comprar. E infelizmente, depois acabava se tornando dependente químico por causa de uma medicação mal orientada, não prescrita, né? Sim, e é por isso que eu fui beber na fonte da neurociência para tentar entender um pouco disso, porque, às vezes, não se trata do uso. Na verdade, uma verdade que a gente precisa saber sobre tratamento medicamentoso, seja ele qual for. A primeira é que o nosso corpo ele já é totalmente projetado para se sustentar e para dar conta, né,
de tudo que a gente suporta. Sim. A medicação, ela vai entrar como uma forma de poder estabilizar quadros que estão oscilantes. Então, se a pessoa está passando por um momento de desequilíbrio, está passando por um momento de estresse muito grande, e ela vai precisar da medicação, a medicação ela não vai ser o que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é eu conseguir me pensar, é eu conseguir entender quais são os meus desafios, os meus conflitos, e eu desenvolver ferramentas psíquicas, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade, para que eu consiga lidar com essas questões. Então, o ideal era que todo tratamento, quando chegasse num ponto extremo, passasse por um acompanhamento medicamentoso e a terapia fosse o processo de tirar essa pessoa da medicação e reinseri-la novamente na sua vida comum, porque o nosso corpo ele permite isso. O Caetano, tem uma coisa que eu acho interessante comentar. O nosso cérebro, nós somos considerados animais sociais. O nosso cérebro ele foi projetado para se relacionar. Nós somos seres sociais. Sim. E o que é que isso traz para a gente de vantagem? A gente tem capacidade preditiva, a gente tem capacidade adaptativa, nós temos a condição e a capacidade de aprender com a experiência dos outros, nós temos capacidade de aprender com as nossas experiências e com experiências que nos foram passadas. Então, isso é uma forma de evolução. Né? Quando eu falo de evolução, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, quando a gente fala do cérebro humano, a gente está falando de algo que é humanamente impossível. Pelo tamanho do meu e do seu cérebro e pelo número de neurônios, que são aproximadamente 80 bilhões, a gente jamais teria condições de absorver nutrientes para poder alimentar o nosso cérebro. Se você olhar aí um animal grande, por exemplo, um elefante, um animal que a massa dele é muito grande, o cérebro precisa ser pequeno. Ele não pode ter um cérebro muito grande, porque senão o corpo dele não vai sustentar. E essa parte do córtex, que é a nossa massa cinzenta, ela é responsável por fazer relações sofisticadas, por pegar as nossas vivências, as nossas experiências e transformar isso em aprendizado para que a gente se adapte, melhore e se supere. E a psicologia, ela trabalha esse lado. A terapia, ela vai ajudar esse indivíduo no autoconhecimento, a se perceber na sociedade, a se perceber com seus valores. Quantas vezes você já nos perguntou, eu mesmo já não me perguntei, poxa vida, estou insatisfeito com a minha vida, não estou fazendo o que eu queria, não estou no ponto que eu queria, não tenho o que eu gostaria de ter. Isso é só nós que temos, sabe? É só nós que temos. Por quê? Porque dentro da gente existe uma inquietação em buscar uma resolução para problemas que, para outros animais, se está na natureza, ou eu me adapto ou eu morro. Né? E o mais adaptado acaba sobrevivendo. E o que é que nós temos que fazer na sociedade de hoje, no mundo de hoje? Nós precisamos nos adaptar para um mundo que está cada vez menos social, cada vez menos afetivo, cada vez mais truculento. Porque eu falando com você numa rede social, comentando um post seu, fazendo uma avaliação de qualquer coisa que você posta na sua rede social, eu estou fazendo um apontamento livre de qualquer laço social. Eu vou te xingar, eu vou te tratar de qualquer forma, eu vou colocar você, eu vou questionar você sem te conhecer, sem entender os seus valores. E é isso que acontece, a gente acaba se massacrando um ao outro. A gente vê isso aí, né? Na sociedade, como que está a politização, a polarização, né? Infelizmente. Fazer uma chave nessa fala sua, e são os males da modernidade, né? Já dizia o pensador. E trazendo para esse campo, né, das relações interpessoais, nós que somos animais sociais, nós dependemos da sociedade, nós vivemos um momento, uma sociedade cheia de conflitos e, ao mesmo tempo, uma sociedade fria de contatos. Por quê? A tecnologia, ela nos trouxe o conforto da casa, né? Onde que você não precisa mais de ir no cinema para poder assistir um filme. Você baixa um aplicativo e assiste o filme da sua casa. Você não precisa mais de ligar para poder conversar com a pessoa. Você conversa pelo grupo, você não precisa mais de marcar uma reunião
no trabalho ou com os amigos para poder matar a saudade. Você monta um grupo de WhatsApp. E acaba que isso fica muito frio, né? Essa relação social, ela se perde. E, além disso, ainda tem uma situação muito pior, que é o quê? A mecanização das aparências, né? As pessoas, elas começam a construir imagens, começam a construir identidades que, na verdade, não são reais. Então, quando você olha, né, as redes sociais, a pessoa está sempre feliz, está sempre sorrindo, está sempre viajando, está sempre comendo comida boa, está sempre dirigindo um carro legal, está sempre usando uma roupa bacana, uma roupa chique e tal. Então, na rede social, a pessoa está sempre bem, está sempre sorrindo e tudo. Mas quando ela vem para a realidade social de vida dela, infelizmente, ela se depara com o mundão do jeito que ele é, né? E isso é o que provoca a frustração e que leva justamente nisso que você disse, né? Infelizmente, a pessoa, quando ela se depara com a sua condição social, com o seu momento, né, momentâneo de vida, ali naquele instante ela tem um choque e aonde que acaba gerando, né, essa depressão, né, essa angústia, essa necessidade de ter e não alcançar. Sim, sim. Olha, e uma coisa interessante é a gente pensar o seguinte, isso não acontece só por parte das corporações, ou seja, é muito comum a gente pensar, eu estou anotando aqui aos poucos, vou pegando, a Michelle falou, olha, comenta sobre o assédio moral, a Jeane, né, que formou comigo, gracinha de pessoa, excelente profissional, fala sobre políticas públicas, sobre a sobrecarga dos profissionais. Então, falando um pouco aí sobre assédio moral, é importante a gente perceber que assédio moral pode acontecer também de mim para o meu colega de trabalho. É verdade. Pode acontecer de um subalterno, ou quando eu falo de uma pessoa que está submissa, ou seja, né, sujeita à autoridade de outro, fazer também falando mal daquele superior, colocando aquele superior, muitas vezes, numa condição de trabalho em que ele precisa ser enérgico. A gente quer encontrar os culpados, né? Então, hoje, o assédio moral tem crescido demais. A sobrecarga no trabalho tem trazido, né, tem trazido aí doenças psicossomáticas como síndrome de Burnout, que é uma síndrome, né, que é decorrente das relações de trabalho. A gente tem hoje uma sociedade que está adoecendo dentro do ambiente de trabalho, porque passa 18 a 20 horas no ambiente de trabalho, não consegue se dar bem com o colega. A gente falou aí sobre suicídio. É interessante, eu lembro que a gente conversou isso um dia, né Leonardo? É verdade. Às vezes, a pessoa está do lado da gente, ela se suicida, e eu tomo um susto. Eu falo, como assim? Essa pessoa não aparentava, não tinha nada. Estava sempre rindo, sempre de bem com a vida. O que aconteceu com essa pessoa? E não é curioso, se eu não consigo identificar no outro que ele já está com sintomas, né, evoluindo aí muitas vezes para uma depressão ou com algum outro tipo de problema, como alcoolismo, como algum problema emocional, né? E muitas vezes a partir até do bullying, que a gente, né, pode perceber nas unidades. Sim. A pessoa, ele fica surpreso, e isso é real, né? A pessoa, ela fica chocada porque ela não imaginava que aquele outro poderia fazer isso. Então, é preciso a gente falar mais sobre a depressão. É preciso a gente falar mais sobre a necessidade da saúde mental, porque o que a gente está buscando não é a normalidade, não é ser perfeito. O ser humano, na sua totalidade, ele não é perfeito. E se você, Leonardo, e eu buscarmos ser perfeitos, a gente tem 70, 80 anos de vida. Essa perfeição, para quê? Então, não existe um parâmetro de normalidade para a gente seguir. O que a gente precisa é buscar o equilíbrio, sabe? Sim. É estar bem. Então, eu preciso me conhecer. E eu preciso também ter uma percepção à minha volta do ambiente que eu estou vivendo. Porque se esse ambiente adoece o outro, ele também pode me adoecer. Isso é verdade. E se eu não me conheço, ou se eu não sei, né, se eu não percebo à minha volta o que está acontecendo, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou evoluindo sintoma após sintoma e eu só vou procurar, de fato, uma ajuda quando eu estiver precisando de um remédio controlado, quando eu entrar num momento de crise e precisar de ir para uma unidade aí que faz uma internação, né? Então, a gente entra nessa questão das políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas que contemplem as nossas necessidades. Hoje, se a gente pensar em Brasil e pensar aí, por exemplo, na saúde pública,
nós temos um modelo de saúde pública que seria exemplo para muitos outros países, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos, se o cara não trabalhar e a empresa não pagar o seguro social, ele não tem plano de saúde, ele não tem saúde pública. E o nosso modelo é um modelo que é copiado do Canadá. Então, você vê, a maioria desses países do primeiro mundo não tem saúde pública. A gente tem um presente, mas é sucateado. É uma coisa que a gente não consegue caminhar, porque as pautas que são levadas, como você falou de PEC, a gente tem que estar observando, a gente precisa estar atento para essas coisas. Elas têm que contemplar a saúde emocional, a saúde mental do indivíduo. Hoje, a internação, como eu falei anteriormente, a internação compulsória, ela não é mais aceita na nossa sociedade devido aos maus tratos, devido a uma forma de higienização social. Era uma forma de tentar tirar as pessoas. E outro dia eu estava vendo isso. A Cracolândia de São Paulo, eles têm um projeto urbanístico que quer varrer com a população. E a população de lá não tem condições de morar naquela região, porque vai ser feito para classe média e média alta. Então, higienização social é colocar para debaixo do tapete os problemas que são questões de saúde pública. E a gente tem que estar atento para isso, valorizar os SUS. A gente tem que valorizar as nossas instituições, porque hoje você tem aí, por exemplo, você tem aí um CAPS, você tem um CERSAM, que tem uma equipe multidisciplinar de profissionais que estão ali para poder ajudar e auxiliar o indivíduo, mas a maioria das vezes ele precisa devolver para a família essa responsabilidade. E aí nós vamos entrar numa discussão que é muito, muito ampla, porque aí você entra na questão de agressão, né? Mulheres vítimas de agressão no lar, medida protetiva já não dá mais conta disso. Então, é a sociedade que precisa mudar, não são... A gente quer que os nossos governantes, que os nossos líderes assumam um papel, e isso é necessário. Mas, se eu não devolvo o troco errado, né? Se eu não ajudo uma pessoa que está precisando atravessar a rua ali, uma pessoa cega, uma pessoa idosa, se eu furo a fila ali dentro do metrô, do MOVE, que tipo de mudança que eu estou proporcionando na sociedade, eu estou ajudando a adoecer essa sociedade. E aí, eu achei legal esses ganchos aqui, falando um pouco sobre assédio moral, porque também são temas, e a gente até conversou sobre isso, né? Talvez vai engajar, o gatilho para as nossas próximas lives seriam aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Mas eu agradeço muito a contribuição, porque a gente precisa fazer com que as pessoas percebam. Em primeiro lugar, eu posso sim buscar cuidar da minha saúde a partir da prevenção. Como que eu trabalho com a prevenção? Eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do ambiente. Muitas vezes eu preciso mudar de ambiente, mas às vezes o que eu preciso é mudar o ambiente. E às vezes eu estou sempre disposto a dizer para o outro que ele pode mudar, mas nunca estou disposto a mudar. E nunca estou disposto a fazer a diferença. Então, se eu estou numa equipe, né? Se estou lá na corporação, eu vi aqui que foi o Maurinho falou, né? Que passou aí perseguições aí no ambiente de trabalho dele. Se eu estou num lugar que eu apoio isso, ou que eu negligencio, fico à parte, eu estou sendo conivente com esse tipo de adoecimento. Eu preciso me colocar numa posição de mudar isso. Olha, gente, fazer bullying, assédio moral, não é fazer nada de outro planeta, não. Né? É muitas vezes eu debochar de um colega, é eu deixar em suspenso, é eu falar dele sem dar a possibilidade de ele saber onde ele está errando, onde ele precisa melhorar. Deixa eu fazer um parêntesezinho nisso que você falou, de suma importância, e aí eu volto lá no começo da nossa conversa, quando eu disse a respeito da cultura, né? E principalmente da gente ter a maturidade de entender o sofrimento do colega e fazer essa leitura, essa percepção de que o colega está passando por um momento difícil, ainda que ele esteja com um sorriso estampado no rosto, brincando com todo mundo e tal, mas você saber ler nas entrelinhas que aquele colega ele não tá bem. E isso é somente com o quê? Com a técnica aplicada, ou então com algum programa de treinamento em que você pode buscar, né, conhecer. E por isso que eu volto lá naquilo que eu falei, da importância de se investir em políticas de prevenção. Porque se você oferece treinamentos na prevenção de suicídio e valorização à vida, talvez você não vá usar para você mesmo, mas você vai ter condições de perceber o colega que talvez esteja numa situação dessa. E aí eu entro numa outra questão, que é o quê? Infelizmente,
além do dentro do próprio bullying, né? Mas é o preconceito com relação à pessoa que está com depressão ou talvez a pessoa que tem algum tipo de sofrimento mental. E isso é mais real do que a gente imagina. Vamos trazer para o horizonte nosso, nós somos cristãos, né? Então vamos trazer isso para o nosso horizonte. A pessoa quando ela fala, né, que está com depressão e tudo, primeira coisa que se levanta dentro da igreja, está endemoniada, a pessoa está precisando de orar, está precisando ter compromisso com Deus, depressão cura no joelho, que não sei o que tem e tal, sabe? Aí aquela pessoa, ela já se tranca todinha, e aí ela já tem medo de comentar com alguém do seu ciclo de fé que ela tem depressão, ou que ela está passando por um momento de depressão, que ela está passando por um momento de angústia. Né? E isso, quando vem para o trabalho, a primeira coisa que se fala, esse cara aí tá querendo meter atestado. A pessoa fica afastado, pega afastamento aí, ó, né? Às vezes o próprio gestor fala assim, porque o camarada, ele pega atestado aí e fala que tá doente, que tá passando problema psicológico, mas só para poder ficar afastado. A vida dele segue normal lá fora, né? O próprio colega fala também, né? E, infelizmente, nós vivemos um ambiente que nós não temos essa cultura de respeitar a dor do colega, de respeitar o sofrimento do próximo, né? Infelizmente. E aí eu vou só dar um exemplo clássico aqui, dentro desse pseudo-bullying aí. Essa semana nós tivemos um fato muito inusitado que aconteceu lá na cidade de Caratinga. Foi um acidente de trânsito, né? Uma dos envolvidos lá estava bastante alterada e ameaçando, né, o outro envolvido. E aí o colega, no seu carro, na sua moto, não sei, estava fardado, indo embora para casa. A população viu, percebeu que ele estava fardado, né? Polícia. Indiferente. A população não quer saber se é polícia civil, se é polícia militar, se é prisional, se é bombeiro. Que é a polícia. Né? Aí pegou e chamou, tá ameaçando o outro ali, dá um apoio lá. O colega desce para poder ver o que está acontecendo. O indivíduo totalmente alterado, né? Partiu para cima com agressões verbais e desacatou tudo. Ele entrou em contato, acionou a viatura da Polícia Militar para poder dar apoio. A polícia demorou a chegar no local. Quando chegou, os policiais militares que foram atender a ocorrência foram primeiro ao cidadão que estava alterado, poder saber o que tinha acontecido, em vez de ir no colega policial, sabe? E pior de tudo, pior de tudo isso, nas redes sociais, a galera, e aí eu estou falando de polícia penal, massacrou o colega, massacrou. Porque a atitude dele não foi certa. Porque quem que mandou ele parar para se envolver em coisas que não é assunto dele? Quem que mandou ele se envolver em briga de trânsito? Tinha que acontecer isso mesmo. Ele tinha que se ferrar mesmo. Passou vergonha, tinha que passar vergonha. Gente, ele era um cidadão, cumprindo o seu dever de cidadão e, acima de tudo, um cidadão revestido da personalidade jurídica de Estado, entendeu? Que naquele momento ali foi atender um pedido da população. E se ele passa direto e vai embora? Ele responderia por omissão, e daquela confusão gera um homicídio. Ele responderia por omissão. Então nós mesmos não nos respeitamos como colegas. E se nós não nos respeitamos como colegas na nossa identidade, no nosso caráter, ainda mais quando a gente tem algum problema que é do trato mental, e infelizmente, né, isso é muito difícil. Nós precisamos de mudar essa cultura. Olha, eu acho interessantíssimo a questão que você levantou da nossa... por exemplo, a gente falou, né, que nós somos indivíduos atravessados pela sociedade. Então, muitas vezes eu não fico bem se eu não tiver um lugar para chamar de meu. Se eu não tiver um lugar onde eu me sinto aceito. E a igreja, né, inclusive para mim, né, eu posso me enquadrar, né, é um lugar que muitas vezes a gente se encontra, a gente se sente aceito, a gente encontra a nossa turma, a nossa vibe, a gente encontra uma motivação, porque acreditar e ter fé na Bíblia é uma coisa interessante, porque você se mira em muitos exemplos ali que te fazem andar mais longe, não é verdade? É verdade. Então, inclusive, eu estimulo os meus clientes a buscarem estimular a sua fé, sabe? Mas a gente precisa conseguir fazer uma separação. A mineira, ela fez um comentário ali, né, que ela ouve muito no trabalho, que depressão é falta de Deus. Mineira, essas pessoas estão erradas. Depressão é uma doença. E é por isso que as pessoas elas não conseguem se tratar, porque elas se sentem... Mais ou menos antigamente, o leproso, quando ele tinha que sair, né? E olha para você ver um exemplo da Bíblia, né? Ele tinha que ir lá para o Vale dos Leprosos, ele não podia ficar na sociedade, né? E a gente acaba tratando pessoas que estão passando por situações reais, né, de transtornos, como leprosos. A gente exclui, a gente segrega essa pessoa. E uma coisa que eu acho interessante, Leonardo, eu sou cristão, as minhas convicções
elas são cristãs, mas a Bíblia fala que o nosso culto ele deve ser racional. E eu Sim, preciso pensar e preciso usar a razão e a inteligência que eu recebi. Então, eu vou usar um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, olha, o meu psicólogo é Cristo. Inclusive, tem um livro, né, que fala, né, Jesus, maior psicólogo de todos os tempos. Não discordo. Quem para conhecer melhor o homem, o ser humano, do que Jesus Cristo? Mas ele nos dotou de capacidade, e é o que a gente chama de atributos comunicáveis, de capacidades que pudessem ser usadas para essa sociedade. O que a igreja chama de dom, né? Dom de cura, dom de... O que a igreja chama de dom, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando. Se eu tenho algo, exato. se eu tenho uma roupa que não serve para eu usar numa festa, que não é adequada para uma festa, essa roupa ela vai ficar em desuso. Então, eu preciso usar a minha profissão, eu preciso usar a minha capacidade profissional, usar os meus talentos intelectuais, a minha inteligência, a minha capacidade de aprender com tudo que está aí, porque isso também veio de Deus, né? Sim, Para poder usar isso a nosso favor. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Eu até posso dizer que eu não vou no psicólogo porque meu psicólogo é Jesus. Mas eu vou dizer para uma pessoa que não tem que não é engenheiro, que não tem capacitação para construir uma ponte, e eu vou passar por aquela ponte sem correr nenhum risco, falar assim, não, eu vou construir essa ponte, que eu não tenho capacitação, não, mas o meu engenheiro é Deus. Então eu vou sim, construir essa ponte, se Deus quiser, essa ponte não vai cair. Isso é racional? Se é eu tenho verdade. ferramentas, se eu tenho habilidades que estão disponíveis aí, isso para mim são dons, são talentos comunicáveis Sim, para a sim, sim, gente, da sim. inteligência, de engenharia, né? Então, como eu não uso essas coisas e acabo ainda colocando isso na conta de Deus, colocando Deus como responsável por coisas que eu não dou conta, sabe? Eu não dou conta É de verdade. abrir os meus olhos e de enxergar um pouco além. Por que eu estou falando isso? Falando de depressão e falando de suicídio, a pessoa morre. Ela não fica mais aqui, mas os É familiares verdade. ficam. E até pouco Essa é tempo, a dura realidade. até pouco Essa tempo, o é que a dura realidade. acontecia, você sabe o que era? Essas pessoas, o padre não enterrava, não era feita missa de sétimo dia para essa pessoa. A família era excluída porque a pessoa tirou a vida, então ela não era digna de ter todos esses outros tratamentos. Isso é muito cruel. A gente precisa repensar esses valores. Se Jesus Sim. falava que queria misericórdia e não holocaustos, do que a gente está falando então? De misericórdia? Não, a gente está falando de uma sociedade egoísta, que olha para Isso é si e muito diz, pesado. né, a pessoa quer dizer, eu quero ser bom, eu quero me parecer com quem não tem problema. E em nome disso, eu nego os problemas que eu tenho. É Olha verdade. só quantas questões aparecem na terapia. Eu já trabalhei e trabalho com pessoas, amo irmãos que vão no set terapêutico buscar um acompanhamento. Mas, dentro do set terapêutico, eu sou um psicólogo, eu não sou um pastor. E eu preciso respeitar e tocar com cuidado a realidade e o mundo daquela pessoa, porque ela vai ter conflitos. Ela vai estar É passando verdade. por um processo dentro do casamento, ela pode estar passando numa questão de identidade, ela pode passar por várias coisas. Eu não posso estar ali para dizer para aquela pessoa quem ela é. Então, uma coisa para quem está assistindo essa live saber que é importante. O bom da terapia, porque é um lugar de escuta. O bom da terapia, porque não é um lugar de julgamento, mas um lugar de se pensar e de se reconstruir. Então, a partir do momento que eu me penso, que eu me reconheço, que eu me identifico, eu estou bem para ser devolvido para a sociedade, para poder ir lá cultuar, para ir lá no meu trabalho, para voltar para minha família. Quantas pessoas são excelentes dentro da igreja, são terríveis dentro de casa? Quantas pessoas são ótimos profissionais e são cristãos completamente relapsos? Esse equilíbrio não é fácil, não, Caetano. É E as verdade. pessoas, elas estão fazendo exatamente aquilo que a gente fazia no passado, que é o quê? A gente pega fardos pesados que a gente não dá conta, coloca para essas pessoas carregarem. Elas não podem Sempre falar das atribuir a dores delas. responsabilidade ao próximo, né? As pessoas não podem falar da sua própria dor. Na É verdade, verdade. ela pode falar, mas ela não vai ser escutada. Pergunta para quem está aí fazendo o comentário, que eu consegui pegar aqui e coloquei, se não é legal a pessoa se sentir ouvida. Se não é Ó, legal a pessoa entender que é relevante o que ela pensa que para a gente que está do lado de cá, faz sentido dar uma resposta.
faz sentido fazer uma reflexão. E isso é tão sério, o fato da gente ser ouvido, Ale, é tão sério. O próprio Jesus, no seu pior momento, ele precisou da companhia dos seus amigos e de Deus. E Jesus também passou por um momento de angústia e de depressão. Você vê que no Getsêmani é a verdadeira tradução do Jesus homem, não Jesus Deus, o Jesus homem, se esvaindo em angústia. E ele volta e fala assim, poxa, mas vocês não podem nem orar sequer uma hora comigo? Jesus não estava querendo que eles ficassem ali orando e falando palavras vazias, não. Jesus queria a companhia deles. E quantas vezes nós não estamos também dessa forma, sabe, Wally? Gritando por socorro, mesmo que não seja com a voz, mesmo que não seja com a boca, mas nós estamos gritando por socorro, pedindo que alguém nos escute, que alguém nos dê ouvido, que seja a nossa chefia, que seja o nosso colega de trabalho, que seja o trocador do ônibus, que seja o motorista do Uber, que seja... A gente está precisando ser ouvido. E por isso a análise ela é fundamental. Ela é fundamental para que nós possamos consertar um pouco essa sociedade nossa. Sim, olha só, estou anotando aqui, eu acho que é Schwenk, ele está falando que ele tentou fazer uma terapia inúmeras vezes, né? Tentou, já procurou psicólogos, mas, porém ele não consegue falar dos problemas, né? Ele sente que isso está sufocando, né? Que tem isolado, ele tem se isolado a cada dia. Quero dizer para você, Schwenk, que eu te entendo, não é fácil a gente falar da gente, a gente precisa estar à vontade para isso. A gente precisa se sentir à vontade. Então, às vezes, você fez uma tentativa com um profissional e às vezes não bateu, né? Não teve ali uma identificação. E a identificação ela pode ser de várias formas. Você pode se identificar por gênero, né? De repente você vai se identificar fazendo com um profissional homem ou com uma profissional mulher. Às vezes você vai precisar mudar a abordagem. Você trabalhou lá, você está acompanhando como psicólogo comportamental, de repente está ali fazendo algumas atividades, não consegue se implicar. Tenta abordagem psicanalítica, existencial humanista. A gente tem um leque, né? O atendimento clínico ele é muito amplo e ele tenta dar conta dessas questões. E é importante que a pessoa que é o terapeutizando, ele entenda que ele precisa encontrar o lugar de fala, mas para isso ele tem que se identificar com quem ele está conversando, ele tem que se sentir à vontade de outra coisa. Leva tempo, tá? Tem pessoas aí que estão achando que vão entrar numa terapia e começar a fazer uma terapia que daqui 4 meses, daqui 4 semanas, ele já pode pegar alta, né? E isso é uma questão. Por quê? Porque eu já estou querendo, colocar fim numa coisa que eu não sei nem como que funciona, nem sei por onde começar. E por que eu estou falando isso? Não é desmerecendo a pessoa. Eu quero dizer o seguinte, que terapia é um processo lento e é uma construção. À medida que esse laço transferencial, que essa relação entre terapeuta e terapeutizando, ela vai evoluindo, você vai tendo liberdade para falar de questões. Eu tenho clientes que eu atendo aí há 2 anos e assim, cliente que chega para mim e fala assim, Arley, hoje eu quero falar sobre a minha história. A pessoa nunca abriu a boca para falar do passado dela. Na verdade, algumas coisas a pessoa nem se lembra. E não é fantástico a pessoa começar a se lembrar da sua própria história? É como se ela tivesse reescrevendo a sua história, se ela tivesse repassando. E ao longo desse reescrever, você vai resolvendo coisas que estão lá atrás, e aí a angústia fica para trás. E eu consigo usar o passado como uma experiência de aprendizado, como o meu cérebro é preparado para fazer. Caetano, só um ponto aqui. A depressão ela é muito parecida com o luto, mas é como se fosse um luto que deu errado, sabe? Porque a depressão, eu não sei o que eu perdi. Eu não sei o que atacar. Não existe o objeto. Exatamente. Então eu começo a atacar em mim aquilo. Eu começo a retroagir com os ataques. Eu começo sintomas aí para vocês ficarem atentos. Eu começo a me auto-recriminar. Eu não faço nada certo, tudo que eu faço dá errado, todas as escolhas que eu faço não são boas. Eu começo a ter falta de sono ou dormir demais. Eu começo a parar de comer. Eu começo a ter ideações suicidas. Né? Não sinto vontade, dificuldade de sociabilizar. Se desses pontos que eu falei aqui, você reúne pelo menos 4, minha recomendação é que você procure um profissional. Porque você já pode estar num quadro incidente, ou seja, você pode estar no início de uma depressão. E é muito rápido
quando pega, o que é a depressão, na verdade? É a renúncia de desejo. Eu não sinto desejo, e a vida é desejo. Se eu não desejar as coisas, se eu não quiser, se eu não sonhar, se eu não acreditar que o mundo pode melhorar, se eu não acreditar nas pessoas, eu vou me fechando dentro de mim mesmo, ao ponto de não desejar mais nada. E esse não desejo aparece comigo não querendo comer, comigo não querendo dormir, que são necessidades do nosso corpo. Essa negação demonstra que eu comecei a apontar a arma, ou seja, para mim, eu comecei a ser meu alvo. E aí, quando eu chego ao suicídio, que é o que a psicanálise chama de passagem ao ato, muitas vezes a pessoa já não está ali. O que está ali é a dor. Infelizmente. O que estão tentando tirar ali não é a própria vida, estão tentando tirar a dor que ninguém entende e ele mesmo não entende. Sabe? É muito difícil falar sobre essas coisas. Então, acho que a gente precisa acolher esses familiares, a gente precisa dar suporte para essas pessoas, porque eu atendo pessoas que perderam queridos, né, que perderam maridos, que perderam seus pais, pela questão do suicídio. E uma coisa que eu percebo é que o sentimento de culpa é muito grande. A pessoa se sente mal, ela se sente culpada, porque ela entende que em algum momento pode ser que ela fez parte daquilo. E ela acaba não conseguindo mais separar a pessoa da depressão. Vira uma coisa só. E aí Meu é muito Deus. triste, sabe? É triste com quem fica, é triste com quem vai. Porque se nós estamos aqui para crescer, para evoluir, a gente evolui como sociedade quando a gente trata um problema e ele não existe mais, na verdade, Caetano? Sim, 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 sim. Bom, então, Ale, a questão é essa. Quero te agradecer, viu, meu irmão? Quero te agradecer. Teria assunto para a gente poder falar aqui a noite toda, mas Verdade. eu gostaria já de deixar aqui um pré-convite para a gente voltar a debater esses temas aí já de uma maneira mais específica e tudo. Quero pedir a você que nos prestigiou aí, né, com a sua presença, que deixe, né, lá no privado, então nos comentários, que você possa mandar para a gente perguntas, sugestões de temas que a gente possa estar debatendo com o nosso amigo e irmão Allen, né, nas nossas próximas lives. Agradeço a sua presença, viu, aqui. Foi muito especial. Allen, cara, não tem outro motivo de Papai do Céu ter me apresentado você, né? Você é uma pessoa super especial, fantástico, um amigo que eu já tenho, que eu já considero, viu? Deixa esse Obrigado. pré-convite e peço a vocês, pessoal, quem participou da live, segue aí o Arlen, tá certo? Eu deixei aí no título da live o endereço dele do Instagram, segue a página dele no Instagram, ele vai estar depois montando uma página oficial, mas já segue ele lá, tiver alguma pergunta e tal, manda lá, é um cara super acessível, um amigão, é isso, essa pessoa maravilhosa que vocês viram aí, tá ok? Vale, para poder finalizar, meu irmão, uma palavra de motivação, né? Fazer igual que esse programinha. Deixa uma palavra de motivação para a galera e suas considerações finais aí, meu amigo. Então tá bom. Bom, eu quero primeiro te agradecer também, viu, Leonardo? Eu tô muito feliz de estar participando, de poder ver pessoas queridas aí comentando, né? Participando junto com a gente, né? Aqui, de forma alguma, a gente quer parecer mais do que a gente é. Na verdade, o que a gente quer é isso que você falou, é aproximação, é poder discutir. Como você falou, o tema ele é muito abrangente. Então, eu acho que é um gancho para a gente poder, nas próximas, né, buscar um direcionamento, falar sobre coisas que realmente vão ser relevantes para a vida de quem está participando e usar isso como um canal, né? Um canal de coisas boas. Bom, o que eu quero deixar como um conselho, né? E eu quero dizer, assim, para cada um que está assistindo essa live, para cada um que tirou um tempo para poder participar, é que você importa. E se você não perceber isso, esse mundo te engole mesmo. É verdade. Sabe? Você importa. E se você importa, não adianta você ter várias pessoas importantes, especiais na sua vida e colocar essas pessoas aí, né? Encher uma mão com essas pessoas se você não tiver se levando em consideração. O autocuidado é tudo que nós precisamos para poder fazer bem para nós, para aquelas pessoas que a gente ama, e isso vai ser reflexo para as outras pessoas. Então, o que nós estamos aqui não é buscando rótulos, não é falar sobre problemas tão simplesmente, porque esses problemas
nós não existimos em função deles. Eles existem em função de nós, e o que a gente está tentando aqui é encontrar o indivíduo sofrendo por trás dessa questão, né? Não é um rótulo. Então, não aceite rótulos. Não aceite que as pessoas digam quem você é. Não aceite que as pessoas definam o que você vai ser, o que você vai fazer, se você vai ser um fracassado. Tem muita gente que acredita nisso, viu, Caetano? Acredita em pessoas que falaram isso na infância, que criaram traumas reais, né? Você não vai ser nada, você nunca vai conseguir. Se você quer alguma coisa, o simples fato de você querer já demonstra que Deus já te dotou de uma capacidade para ir atrás disso. Amém. Tá? Amém. E é muito clichê isso que eu vou falar, mas são milhões e milhões de espermatozoides correndo para um óvulo. Se você chegou ali, é porque, na verdade, sua corrida não terminou, né? Agora nós estamos aqui no meio de bilhões de pessoas, tentando viver, tentando buscar um significado na nossa vida. Se você não encontra respostas nos outros, busque em você. E é isso que eu posso deixar como contribuição, de verdade. Que a gente aprenda a se amar, que a gente aprenda a cuidar de si, né? Trazendo aí para a nossa linguagem cristã, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você está preocupado com o exterior, né? Se o interior não importa, né? É só você se perguntar, né? Do que você quer? Do que você quer? Você quer ser cheio de um conteúdo, né? Que exala vida, que exala um perfume agradável? Ou você quer apenas ter um recipiente, quer ser parte de um recipiente que não tem nada a oferecer e que as pessoas não vão procurar? Se valorize, tá? E a partir daí, busque ajuda. Busque ajuda. Procure, se você não sabe o caminho, procure quem sabe te indicar o caminho, né? Falando do suicídio, a gente tem que falar do Centro de Valorização à Vida, que é o CNVV, viu? Para eu não esquecer, ótimo, pode. Que é o 188, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Se a pessoa tem dificuldade, às vezes está passando por um momento difícil, sente que não vai suportar, que precisa de alguém para conversar, tem profissionais lá capacitados, preparados para poder te auxiliar, né? E assim, me acompanhe, me siga aí, eu ainda vou começar a divulgar ainda, né, o trabalho que vai iniciar aqui, a clínica. E se você vier até mim, o que eu quero te dizer é que dificilmente eu vou deixar alguém sem tratamento. Então, a gente vai estudar o caso a caso, a gente vai ver como pode ajudar, né? E a pessoa tem que entender que é um desejo dela, não tem que ser do terapeuta. Não é o terapeuta que tem que buscar essa pessoa, é você que tem que ir até o terapeuta. A gente, quando está com sede, a gente vai até a fonte para beber água. Não é verdade? Então, muito obrigado, né? De verdade, agradeço pela oportunidade, né? E estamos à disposição aí, né, no que precisarem. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe, tá? Mais uma vez. Em breve nós vamos comparecer novamente, tá? Deus abençoe sua filhinha linda, maravilhosa. Obrigado. Deus abençoe a sua esposa aí, tá? E para quem não sabe, gente, o nosso irmão Ali, além de ser um excelente profissional, ele é um brilhante chefe de cozinha, né? Estou só esperando o convite para a gente poder experimentar lá a especialidade dele, que é frutos do mar. Aqui, olha, e deixa eu só deixar uma mensagem positiva também, Sim, Caetano. claro. Fica à vontade. Olha só, tem. A gente está falando de tempos ruins, mas a gente precisa se lembrar de uma coisa. Às vezes, a gente tem que contextualizar o tempo, né, e o lugar em que nós estamos. No século XIV, a peste negra, ela dizimou a população da China até a Grã-Bretanha, da Europa até o continente asiático. Morreu de 1/4 a metade da população. E essa pandemia, ela durou 10 anos, né? E morreram pessoas sem saber o que tinham. Então, só pensando, né, trazendo essa positividade para o nosso lado. Com 2 semanas foi identificado o vírus, mapeado o genoma dele, né? Com 1 ano, as vacinas surgiram. Vacinas. Né? Várias vacinas. A medicina hoje avançou muito e a gente está aí, né, entrando no 2º ano de pandemia. Então, gente, força. Acredita, as coisas vão mudar. A gente acabou não falando, né? Mas vai passar. Vai passar. E não vai, nós não vamos passar. Vai passar por nós. Nós vamos ficar para poder lidar com o que tem para frente. Mas assim, já teve pior. Então, acredita que as coisas vai melhorar. Acredita que nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas que toda dificuldade, né? Ou seja, a gente não tem o frio, né, maior do que o cobertor.
que a gente não é assim que a Bíblia fala, né? Que a gente É verdade. recebe ali algo uma carga que é sobre-humana, que a gente não dá conta. Então, vamos acreditar, vai passar, e aos poucos a gente vai retomando a normalidade. Mas aproveita esse momento, né? Porque é um momento muito precioso para a gente refletir e sair melhor dele. Bacana, muito obrigado. Wally, Deus te abençoe, fique com Deus. Pessoal, um abraço, que Deus abençoe vocês. Uma semana, né? Um resto de semana, uma metade de semana abençoado. E eu já deixo aqui para vocês também um convite para a próxima quarta-feira. Nós vamos nos encontrar aqui novamente, né? Nessa sequência de lives de disposição para mudar e com outro tema muito interessante que em breve eu vou estar compartilhando com vocês. E o convidado, pode ter certeza, vai ser super especial, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, gente.